Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar fundo em um dos períodos mais sombrios e transformadores da história moderna, a Grande Depressão. Preparem-se para descobrir como o mundo inteiro foi abalado por uma crise que começou com um estrondo em Wall Street. Tudo começou nos Estados Unidos, durante a década de 1920. Eram os anos loucos, uma época de otimismo, festas e prosperidade sem precedentes. A economia estava a todo vapor, a indústria automobilística explodia e parecia que todo mundo estava ficando rico investindo na bolsa de valores. As pessoas compravam ações com dinheiro emprestado, acreditando que os preços nunca parariam de subir. Mas, como sabemos, tudo que sobe uma hora tem que descer. E a descida foi brutal. O dia fatídico foi 24 de outubro de 1929, que ficou conhecido como a Quinta-feira Negra. Nesse dia, o mercado de ações de Nova York começou a despencar. Os investidores entraram em pânico e tentaram vender suas ações a qualquer custo, mas não havia compradores. O caos se instalou de vez na terça-feira seguinte, 29 de outubro, a Terça-feira Negra. Foi o colapso total. Em questão de horas, fortunas inteiras desapareceram. Pessoas que eram milionárias pela manhã, à noite não tinham mais nada. Mas por que isso aconteceu? Vários fatores contribuíram para a crise. Havia uma superprodução industrial e agrícola, ou seja, as fábricas e fazendas produziam muito mais do que as pessoas podiam comprar. O crédito era excessivamente fácil, o que incentivava o endividamento e a especulação. Além disso, a riqueza estava muito mal distribuída. A maioria do dinheiro estava nas mãos de poucos, enquanto a grande massa da população não tinha poder de compra suficiente para sustentar o crescimento econômico. A queda da bolsa foi apenas o estopim que fez essa bomba relógio explodir. O impacto inicial foi devastador. Com o pânico, as pessoas correram para os bancos para sacar seu dinheiro. Mas os bancos também tinham investido pesadamente na bolsa e não tinham como pagar todo mundo. Entre 1930 e 1933, mais de 9.000 bancos faliram nos Estados Unidos, levando consigo as economias de milhões de famílias. Sem crédito e sem dinheiro circulando, as empresas começaram a quebrar uma atrás da outra. E isso nos leva a um dos aspectos mais cruéis da Grande Depressão: o desemprego. As fábricas fechavam, as lojas fechavam, as construções paravam. Em 1933, no auge da crise, cerca de 25% da força de trabalho americana estava desempregada. Isso significa que 1 em cada 4 trabalhadores não tinha emprego. E não existia sagueiro, desemprego ou auxílio do governo como conhecemos hoje. Perder o emprego significava perder tudo. Os salários de quem conseguiu manter o emprego foram drasticamente reduzidos. Em alguns setores, os cortes chegavam a 40% a 50%. Os trabalhadores rurais também sofreram terrivelmente. Os preços dos produtos agrícolas caíram tanto que muitas vezes não valia a pena colher a safra. Famílias foram despejadas de suas terras, incapazes de pagar as hipotecas. A vida cotidiana se tornou uma luta pela sobrevivência. Longas filas se formavam em frente a cozinhas comunitárias e igrejas que distribuíam sopa e pão. Essas eram as filas do pão, um símbolo da miséria da época. Milhões de pessoas passaram fome. A alimentação era baseada no que era barato e disponível. Comiam-se batatas, pão e repolho. Carne era um luxo raro. Muitas famílias dependiam da caridade, ou até mesmo reviravam o lixo em busca de algo para comer. Essa dieta pobre e a falta de saneamento básico tiveram um impacto direto na saúde da população. A desnutrição se tornou comum, especialmente entre as crianças, causando problemas de crescimento e enfraquecendo o sistema imunológico. Doenças como tuberculose e pneumonia se espalharam mais facilmente. A falta de dinheiro também significava que as pessoas não podiam pagar por cuidados médicos. Muitos simplesmente sofriam e morriam em casa,
por doenças que hoje seriam facilmente tratáveis. Sem ter para onde ir, muitas famílias desabrigadas construíram favelas improvisadas nas periferias das cidades. Eram as chamadas Hoovervilles, um nome irônico em referência ao presidente Herbert Hoover, que muitos culpavam pela crise. Essas favelas eram feitas de caixotes, latas, pedaços de madeira e qualquer material que as pessoas pudessem encontrar. Não havia água encanada, esgoto ou eletricidade. Era um retrato desolador da pobreza extrema. A crise não ficou restrita aos Estados Unidos. Como a economia americana era o motor do mundo, o colapso arrastou outros países junto. A Europa, que ainda se recuperava da Primeira Guerra Mundial e dependia de empréstimos americanos, foi duramente atingida. Na Alemanha, o desemprego em massa e a crise econômica criaram um ambiente perfeito para a ascensão de ideologias extremistas, como o nazismo. No Brasil, a crise impactou fortemente nosso principal produto de exportação, o café. Os Estados Unidos eram nosso maior comprador e, com a crise, pararam de comprar. O preço do café despencou e o governo brasileiro chegou a queimar milhões de sacas para tentar controlar os preços, gerando uma enorme crise econômica e política no país. A virada começou a acontecer em 1933, com a eleição de Franklin Delano Roosevelt para a presidência dos Estados Unidos. Ele chegou com um plano ousado chamado New Deal, ou Novo Acordo. A ideia central do New Deal era que o governo deveria intervir ativamente na economia para combater a crise. Roosevelt dizia que o país precisava de ação, e ação agora. O New Deal foi implementado em duas fases. A primeira focou em medidas de emergência. Roosevelt declarou um feriado bancário para reorganizar o sistema financeiro e restaurar a confiança da população. Foram criados programas para gerar empregos rapidamente. Um dos mais famosos foi o Corpo de Conservação Civil, que empregou milhões de jovens em projetos ambientais, como o plantio de árvores e a construção de parques. Outro foi a Administração de Obras Públicas, que financiou a construção de grandes obras de infraestrutura, como pontes, estradas, barragens e escolas. A famosa Represa Hoover é um exemplo dessas obras. A segunda fase do New Deal, a partir de 1935, foi mais focada em reformas de longo prazo. Foi nesse período que nasceu a Previdência Social Americana, criando um sistema de aposentadoria e seguro para desempregados, idosos e pessoas com deficiência. Também foram criadas leis para proteger os trabalhadores, regulamentar o mercado de ações e garantir direitos sindicais. O New Deal não acabou com a depressão da noite para o dia, mas aliviou o sofrimento de milhões de pessoas e, o mais importante, devolveu a esperança. A economia americana só se recuperou totalmente com a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Em 1941, a necessidade de produzir armas, navios, aviões e suprimentos para o esforço de guerra reativou a indústria a plena capacidade e acabou de vez com o desemprego. Foi um fim irônico para uma década de crise. A maior guerra da história foi o que finalmente curou a maior crise econômica da história. A Grande Depressão deixou lições profundas. Ela mostrou os perigos da especulação desenfreada e a importância da regulação financeira. Ensinou que o governo tem um papel fundamental em proteger os cidadãos durante crises econômicas. As reformas do New Deal moldaram a sociedade americana e influenciaram políticas públicas no mundo todo por décadas. E aí, o que acharam dessa viagem no tempo? É impressionante pensar como um colapso financeiro pode mudar o curso da história e a vida de tantas pessoas, não é mesmo? A Grande Depressão foi um período de muito sofrimento, mas também de resiliência e transformação. Se você gostou de aprender sobre esse momento crucial da história e quer ver mais vídeos como este, não se esqueça de deixar o seu like
que ajuda muito o nosso trabalho. E claro, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.